Olá, você está no Samurai Morcego Manga Cast, seu podcast semanal do mangá de One Piece. Meu nome é Rodrigo e hoje vamos comentar o capítulo 951 do mangá, Alvoroço. Bom, começando aí, né, teve a capa colorida, né, do filme Stampede, que vai sair não nessa, acho que na próxima semana. Não, falta 7 dias, E, enfim, né, vai ter várias participações de personagens fora os Mugiwaras, e nessa capa colorida a gente vê isso bastante, né? Tem o Rob Lutz, o Smoker, a Boa Hancock, o Sabo, o Bug. E o Bug eu gosto muito, né, só lembrando aí que o visual dele, né, é o atual, né? E eu gosto muito do visual dele, assim, atual. Eu acho muito que ele tenta se impor, né, desse jeito de separar as mãos, assim, né, usar aquela capa para parecer bem maior do que ele é. É bem cara do Bug, né, de fazer isso. E, enfim, e a gente começa, né, com o líder da União Abanshu, né, o Fuju Juku, ele falando, né, pro Orochi, né, que eles não conseguiram, né, o União Abanshu não conseguiu pegar os Mugiwaras e os outros, também os aliados dos Mugiwaras, né, e né, o Orochi dando uma bronca nele ali e tal, mas ele fala que não, relaxa, eles são muito idiotas, assim, e eles vão quando eles souberem que o LoL foi capturado, que ele vai começar a falar pra gente, né, o que eles estavam fazendo, eles vão lutar entre si e tá tudo bem. Dando a entender, assim, que, tipo, o preconceito que eles têm, né, com os piratas e como eles subestimam eles, né, o Orochi, principalmente, né, tipo, ele tem essa cara bem assim, de personagem fraco, né? Geralmente, de One Piece. Aquela cara bem caricatural. E eu acho que, assim, né? Ele tem uma habilidade muito poderosa, mas o que isso se reflete nas ideias dele não parece muito. Não parece muito, né? E depois, na outra página, né, a gente teve aí o líder da União Abanchufa continuando, né, falando que a cidade está em alerta tal, e que eles estão chamando, né, eles estão convocando aí para buscarem os Mugiwaras uns samurais de um lugar chamado Mima Warigumi. Esse lugar na verdade essa palavra vem de policiais de elite que vigiavam, né, que também rondavam ali a capital antiga do Japão, né, na época aí da era Meiji e tudo mais, em Kyoto, né. E, bom, depois disso a gente vê que as pessoas estão colocando, né, as pessoas estão colocando cartazes de procurado, né, dos Mugiwaras e da galera. É interessante ver ali, né, mais pra frente a gente vê como o visual deles é retratado, né, e assim, né, o pessoal ali tá indo atrás. Ah, e uma curiosidade também dessa página é ver como esses samurais, eles são queridos pelo povo, né, tipo... tem um ali, tem um público ali do lado que tá assim, tipo com uns coraçãozinhos assim flutuando. Então você vê que esses policiais vão também ter o apoio público, né? Que os Mugiwaras viraram inimigos públicos de Wano, né? E depois a gente vê o Sanji, né, em cima do telhado com a Shinobu, eles vendo todo esse alvoroço, né, público, e eles falando, putz, a gente não vai poder mais voltar aqui. O problema é que os cartazes não estão só lá, né, na capital das flores, estão em todos os lugares, né. A Shinobu fala isso. E o Sanji vê ali os presos, né, que eram os aliados deles, que eram todas as pessoas que estavam com aquela tatuagem da marca da lua crescente, e eles foram capturados. Mas é engraçado ver como até os soldados, né, os caras que estão vigiando esses presos, eles também não sabem muito bem por que eles foram capturados e tudo mais, né? É, então a gente, né, vamos ver como que o Sanji pode usar isso ou como ele vai conseguir, porque esse era um dos objetivos, né, de trazer lá da capital mais seguidores, né, para vir com um exército todo para Onigashima, né? Onigashima, na verdade. Na página seguinte, a Shinobu fala um pouco mais sobre o festival, né, do fogo, que, né, vai ser o que vai culminar todo esse arco, vai ser no dia do Festival do Fogo. E ela fala que a gente sabia um pouco que era um festival meio que para celebrar os piratas do Kaido e tudo mais, a vitória deles contra os soldados do Oden, porque ele é considerado um traidor.
E aí a gente vê que ela fala também que esse festival ele é usado também para celebrar os mortos, né? As pessoas que já morreram. E aí a gente vê, né, as crianças e as pessoas construindo um barquinhos, né? Em volta, né? Que eles vão acender para o barquinho ir, né? Andando, indo pro rio, né? Eu lembro muito disso no filme Kubo, que também tem mostra um pouco dessa faceta da cultura japonesa. E aí depois o Sanji olhando os cartazes, né? Que ele vê que os cartazes procurados eles são desenhados à mão, né? E aí eles, né, tem a alcunha deles embaixo. E tem o traço. E o Sanji tá super parecendo aquelas figuras bem assim de desenho japonês antigo, assim, né? Aquelas ilustrações, né? E do lado tem o Beppo, né? Que ele é desenhado como se fosse um ser humano, né? Com traços de leãozinho, de ursinho e tudo mais, né? Acho engraçado isso. Em seguida, na outra página, a gente vai para os arredores da capital, né? É engraçado como o capítulo ele vai meio que se afastando da capital, né? Ele começa na capital e ele vai se afastando para os arredores até chegar nas outras áreas de Wano, né? E aí mostra a Nami falando, né? Encontrando os piratas do coração, né? Os Heart Pirates. E aí eles, né? Falando, a gente tá feliz que a gente encontrou vocês, achavam que a gente achava que vocês estavam capturados. E aí eles falam, não, né? E aí eles dão pra ela um papel que o Yasui tava dando, né? Que tinha um símbolo a mais daquele que a gente geralmente vê, né? Aquele símbolo dele, né? Que tem uma cobra embaixo, né? Então é como se fosse um complemento, um sinal a mais, né? Uma mensagem a mais que o Yasui estava querendo passar. Uma coisa que eu queria falar aqui, e que eu vi bastante gente até comentando, é como o Oda pareceu assim meio preguiçoso nessa página, porque ele não desenhou nenhum fundo em quase toda a página. Isso é muito incomum dele. E não é exatamente. Geralmente, quando se tira o fundo, é para dar um tom dramático e tudo mais, mas nesse caso não existe o porquê. E muita gente ficou se questionando, né? Por que ele fez isso? Parece uma coisa meio do Cubo, né? Do Bleach. Enfim, é só uma observação, né? Depois disso ela fala, né, que as pessoas de Wano provavelmente sabem o que essa mensagem quer dizer, esse símbolo, e que ela vai se encontrar com Kinemon lá em Kuri, né, onde todo mundo tá indo, pra saber o que é essa mensagem do Yasuye, né? E aí tem né, e depois ela tá indo embora, se despede do Beppo e tudo mais, e aí mostra um flashback, né, de momentos atrás do Basil Hawkins, que quando ele sequestra, né, o LOL, e ele falando, né, que não é pra eles irem atrás do Basil nem do LOL, que senão ele vai matar eles e tudo, vai matar o LOL, né, e aí ele até fala, olha, vocês estão livres, né? Ele joga os bonecos de voodoo que ele tava usando isso pra qualquer ataque que o LoL fizesse atingisse os amigos do LoL e não o Basil Hawkins, né? E aí ele deixa, né? Ele deixa lá, mas ele vai levar o LoL pra ele. Na outra página mostra o LoL falando pros amigos, né, pros companheiros dele, o Beppo e tudo mais, para eles não irem atrás do LoL, né? E não avisar nenhum Mugiwara, o que eu acho interessante, porque ficou essa dúvida do porquê exatamente que ele não queria. O que eu acho é que ele não quer que o plano vá pro saco, porque se o Luffy souber, ele sabe como o Luffy ele vai atrás do LoL e não vai cumprir a função dele lá de ir pra Onigashima, né? Sem que ninguém saiba, né? Todo aquele exército da família Kozuki vá pra Onigashima sem que ninguém saiba. O que, né, geralmente não acontece e o Luffy sabe do mesmo jeito. Então pode ser algo que aconteça aí, né? As pessoas vão sentir falta deles e aí eles vão atrás. Porque os próprios piratas do coração, né, os companheiros do LoL, eles vão atrás do LoL, né? Fica claro aí que eles salvar o LoL está acima do plano original deles, né? Depois a gente tem uma imagem aí na cidade de Ebisu, né? Mostrando o Kanjuro, né?
com o corpo do Yasuie que ele vai enterrar lá em Kuri, né? E aí é interessante ver, acho que quase em todos os momentos, em todas as cidades, mostra as pessoas rindo e tudo mais, mas ao mesmo tempo chorando, né? O que, assim, fortalece ainda mais aquela ideia que a gente descobriu alguns capítulos atrás sobre o Smile, né? O motivo do Smile se chamar Smile, que é bem trágico, que as pessoas não podem ficar tristes, então elas ficam rindo, mas elas estão muito tristes por dentro. E aí, eles estão indo embora, ele, a Nami e o Frank, né? O Frank se prepara lá. O curioso é que ele está em cima de um tigre, parece uma moto, assim, que ele está em cima de uma moto. E aí ele, vamos galera, vamos! E ele tá arrancando assim o motor, né, do tigre, e ele tá fazendo growl, growl. Eu achei engraçado. E depois a gente tem outra mudança de perspectiva, né? Com o grupo lá do Sop, do Brook e da Robin. Eles estão no porto da capital, eles estão tentando fugir, né? E para conseguir fazer isso, né, provavelmente tem um perímetro, né, de vigilância em volta da capital. Eles estão fazendo aquela cara, né, que tá na capa 92 do mangá, e apareceu no mangá também. Aquela cara assim de nojo, né? Daquela. Né? E aí eles estão indo embora assim, né? Principalmente também o elemento do Brook, que ele tá como se fosse um fantasma, meio que amaldiçoando eles, e os dois estão andando assim com aquela cara, né? E aí o pessoal fica com medo, eles não querem nem chegar perto. O curioso é que, se você parar pra ver, pelo menos eu não encontrei aí, e o Oda deixa bem claro, assim, ele mostra 2 vezes como o cartaz de procurado do Sop e da Robin estão, é que provavelmente o Brook não tem um cartaz de procurado. Ele não é procurado porque as pessoas não sabem o que ele é, não sabem que ele existe ou que ele está vivo. Então, as outras pessoas, né, os outros personagens que estão sendo procurados aparecem a todo momento, né? O cartaz de procurado, menos o do Brook. Então, provavelmente ele é uma carta trunfo, como ele foi um pouco também em Whole Cake, né? Eu acho interessante esse paralelo, assim, de tipo, ele ser sempre a carta trunfo, porque as pessoas não acreditam que ele é uma caveira que fala. E, enfim, né? Então eu acho que ele vai ser bem importante para conseguir entrar nos lugares e tudo mais, porque ele é um dos únicos que não estão sendo procurados, eu acho. Pelo menos não apareceu o cartaz dele, né? E depois a gente vê na outra página a Robin levando a Otoko, né, dentro das vestes dela, né, e a Otoko desmaiada de tanto chorar, mesmo com aquela cara de sorriso, né, por conta do Smile também. Então é mais um elemento, é uma repetição dentro do capítulo desse tema da tristeza, que é o povo, ele não está conseguindo chorar. O que eu acho, assim, triste é que eu não sei como eles conseguiriam curar isso, se existe uma cura para isso. Mesmo que eles derrotem o Kaido e o Orochi, eu não acho que seja tipo uma maldição que eles consigam salvar o povo, né? Então vai ser curioso ver isso também. Depois a gente vê, né, lá pra Kuri já, onde é o point de encontro, a galera, o Kinemon, o Ashura Doji e o Nekomamushi, o Inuarashi, na verdade, né? Eles estão no porto de Kuri, né? Um porto abandonado, onde o Ashura Doji pegou aqueles barcos de toda aquela tripulação que foi derrotada, massacrada pelo Kaido, né? Do grupo deles, né? E levou para aquele lugar e guardou, né? Mas está tudo destruído. Você vê lá, em todos os lugares do barco, né? O símbolo da família Kozuki. E aí eles estão falando, a gente vai ter que, né? E é assim que a gente vai conseguir ir pra Onigashima, né? E aí o Kinemon até fala, olha, tem o Frank, né? Que vai conseguir consertar esses barcos e levar a gente, né? Então, talvez o Frank até dê uma tunada aí nos barcos. Como é que ele vai mostrar isso, né? Como é que ele vai... Se ele vai só reconstruir ou se ele vai realmente colocar armas dentro do barco para quando eles cheguem perto de Onigashima, eles já comecem a bombardear e tudo mais. Não sei.
Mas eu achei interessante, né, que a gente está tendo aí a construção de toda a revolução que eles vão fazer em Onigashima, né, as peças, os soldados que estão presos na capital, ou como é que eles vão para lá, tá tudo, esse capítulo foi bem completo nisso, né. Mas é claro que, falando, né, no diabo, a gente foi para Onigashima para ver o que está acontecendo. Era uma coisa que eu já imaginava que iria acontecer em breve, que era mover a Big Mom com o Kaido, né? Mas antes disso, a gente teve umas conversas muito interessantes. Uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, que foi revelado num Vivre Card, que é um guia que está rolando lá no Japão, que é um guia definitivo dos personagens de One Piece. Está rolando muitas curiosidades. Quero fazer um vídeo em breve sobre. Mas lá fala que o Jack ele é um tritão. Uma coisa que as pessoas já chutavam que poderia ser por causa dos dentes e por ele ter sobrevivido em Zou, né, quando ele afundou. Como ele é um usuário da Akuma no Mi, ele deveria ter morrido, mas como ele é um tritão, ele conseguiu sobreviver. E ele é um tritão usuário de Akuma no Mi do Mamute, né? É a primeira vez, eu acho, que a gente vê um usuário da Akuma no Mi tritão. Então é curioso. Mas existe outra teoria também de que os três All-Stars, né, do Kaido, as calamidades, eles são irmãos. Então, assim, como vai ser isso, né? E eu até estava lendo, eu fiquei pensando, será que a dívida que a Big Mom tem, que na verdade o Kaido tem uma dívida com a Big Mom, né? Ela é mãe desses três, ela que deu à luz esses três. Aí eu acho que não é muito isso, porque eles falam entre eles irmão e tudo mais, mas eles nunca mencionam ela como se fosse a mãe. Então eu não sei se é exatamente isso. Mas enfim, né? A gente tem essa teoria e aí ela tá comendo e eles estão falando, o Queen tá bravo com o King, que ela conseguiu sobreviver, o King tá meio tipo, eu não sei como ela sobreviveu. E aí né, ela fala pro King, olha, tem 3 raças que faltam pra mim no meu grupo, né? A gente sabe a família gigante que ela tem, né? E ela falou, você não quer ir comigo e ser do meu bando? Porque aparentemente ele é de uma raça que não é humano, né? Ele tem essas asas gigantes, muitas pessoas especulavam, mesmo que as asas sejam bem diferentes das asas de um pterodáctilo, quando ele está em forma humana, mas então provavelmente ele é uma raça totalmente diferente, que ela não tem na família. E ela até menciona que tem uma outra raça, e ela menciona, né, que as 3 raças que ela precisa, uma provavelmente são os gigantes, a outra eu não sei exatamente, e ela fala que uma delas foi extinta da história, supostamente, mas que ela fala que você tá vivo, então provavelmente ele é a raça extinta, né, supostamente. Que raça que é esse King, né? É muito interessante pensar, né, se questionar sobre isso. Essa dica que o Oda deu. E na outra página, ela tá lá presa, o Queen tá discutindo com ela e tudo mais, e xingando ela e tudo mais, e aí aparece o Kaido, né? E tem aquela página dupla incrível, assim, dos dois, um encarando o outro, né? E ele fala, você finalmente veio, tal, né? E aí ela pede pra tirar os algemas, e aí os caras, não, né? Os soldados do Kaido, mas aí ele fala, não, tira. E vem o grande choque entre os dois. Esse choque que, né, lembra muito o mesmo choque entre dois Yonkous que aconteceu com o Shanks e o Barba Branca antes de Marineford, quando o Shanks foi avisar o Barba Branca do Barba Negra, né? E do Ace, né? Dele que o Ace estava indo atrás do Barba Negra. E a gente teve a mesma imagem, assim, tipo, é igualzinha. Eu lembro, naquele momento do Shanks, um dos personagens, acho que é o Marco, ele fala que não são as nuvens que estão se dividindo, mas é o céu inteiro que está se dividindo, e a gente sente isso, né? Não é exatamente... As nuvens estão embaixo,
né? A gente vê a camada de nuvens e aí em cima é que o céu se rompe, assim, pela metade. Tamanha a força dos dois. E a gente já viu muitas vezes, já durante o mangá, principalmente com a Big Mom, mas também algumas, né? O Kaido já mostrou também os poderes dele. Os dois titãs que são, né? Provavelmente os dois mais fortes da série inteira, ou um dos, pelo menos, né? E todo mundo se apavora vendo os dois entrando em choque, né? E até o Queen fica desesperado, todo mundo, a gente tem que ir embora daqui, dessa ilha e tal. Eu acho, assim, primeiro, né, eu achei esse capítulo muito bom, eu achei que foi um capítulo que ele mostrou um pouco de cada coisa, mas não foi perdido. Eu acho que os últimos. O capítulo anterior também, eles estão tendo um tema de tipo reunir o exército do Kinemon e da galera toda para, né, como eles vão chegar em Onigashima, né, os preparativos para a batalha. E também o que aconteceu depois da treta na capital e tudo mais. Mas também tendo toda essa coisa do Kaido e dos soldados dele, né? Tipo, não deixando ir também o Orochi, né? A gente terminou com o Kaido e começou com o Orochi. Então, lembrando as ameaças que a gente tem pela frente. Achei um capítulo muito bom. Esse final foi de prender a respiração, de tipo, o que vai acontecer. Como o Shanks e o Barba Branca, eu duvido que vá mostrar a luta deles. Seria fenomenal se o próximo capítulo se tivesse o nome Charlotte Lin versus Kaido, assim, ia ser um negócio louco. Mas eu duvido que ele vá mostrar. Mas ele vai mostrar. Eu acho que ele vai mostrar principalmente as consequências dessa luta e como as pessoas viram, porque eu acho que é um negócio que dá pra ver lá de Wano, principalmente da capital. Porque o Onigashima fica bem embaixo, fica bem ao sul da capital das flores. Então, se eles cortaram assim, então eu suponho que o céu foi cortando até onde dá pra ver na capital das flores. Então, não sei, é um chute meu, mas achei esse capítulo com muita informação também, essa parte do King, o que é o King, né? A gente sabe que o Jack é um tritão e o Queen provavelmente é um humano, não sei. Ela não falou nada sobre o Queen, então eu suponho que seja. Não sei se dá pra usar ainda a teoria de que ela é mãe dos três, eu acho que não, mas tem muita coisa aí pela frente, né? No capítulo anterior, o Heron Francisco comentou no vídeo no YouTube do capítulo anterior, ele falando que o Kawamatsu ele estava indo atrás da Hiyori, né? Porque eles tinham aquela relação antes de muitos anos atrás, que ele que cuidou dela quando teve toda aquela treta no castelo de Wano, né? Com o Oden e tudo mais. Então, provavelmente, quando ele saiu no capítulo anterior, ele foi buscar ela, o que vai conectar o Zoro com o Kawamatsu e o resto do povo que tá indo pra Kuri. Chuto também que no próximo capítulo o Luffy vai começar a sair de Udon, né? E todo aquele povo, né? Imagina, tá reunindo o povo da prisão, o povo que tá preso na capital, toda a galera que também tá com o Ashura Doji. Então todo mundo reunindo para ir lá para Onigashima. Mesmo assim, são dois colossos que estão lá, né? Eu não sei o que vai acontecer. O que a Big Mom vai fazer depois desse confronto. Mas enfim, né? Só especulando mesmo. Enfim, né? Acho que terminando aqui a gente, né? Não tem muito mais o que falar sobre esse capítulo. Eu achei um capítulo muito bom, excelente. E eu acho que a maioria das pessoas concordaram comigo. Lá na votação, lá no Twitter, que a gente deixa o que vocês acharam do capítulo, 79% falou excelente, 13% falou ótimo, 4% bom e 4% meh e ruim. Então, né, não agradou todo mundo, mas foi bem impactante para muita gente. E, enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser deixar um comentário no YouTube, lá no youtube.com/samuraimorcego, no vídeo, né? A gente sempre comenta depois. Ou mandar e-mail para samuraimorcego@gmail.com, se você estiver ouvindo no Spotify, em outros streamings. Ou também nos mande aí um tweet pro @samurai_morcego, ou siga a gente também, que a gente faz bastante coisa lá no Twitter para
falando sobre o que vocês acharam do capítulo, os aniversários do dia e também curiosidades que a gente está postando. Então sigam lá. E a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo se gostaram. E é isso aí. Até mais. Falou!